te adoramos, Deus. Seja exaltado. Declare com o seu coração. Seja exaltado. Adore o Senhor com os seus lábios. Seja exaltado. Sim, Deus. Nós exaltamos o seu nome, Pai. Nós bendizemos ao seu nome, Deus, porque o Senhor dia após dia manifesta o seu amor sobre nós, Deus. Nós te exaltamos. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Aleluia. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, reconhecemos que o Senhor é digno do nosso louvor, é digno da nossa adoração, Pai. É digno, ó Deus, de tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, pois tudo vem do Senhor, Pai. Obrigado por este momento, ó Deus, que podemos estar aqui juntos, ó Deus, como igreja te adorando, Pai. Obrigado por cada vida aqui presente, Pai. Obrigado por aqueles que estão vendo, ó Deus, pela internet. Obrigado por aqueles, ó Deus, que porventura em uma outra oportunidade verão, Pai. Nós adoramos ao Senhor e agradecemos, Pai, pela oportunidade de vivermos, de experimentarmos o seu amor, Pai. Amor que nos alcança, amor que nos toca, amor que nos constrange, Pai. O seu amor nos aproxima, Deus, o seu amor nos resgata, o seu amor nos tira, Pai, da condição de perdidos, da condição de criatura, e nos coloca num degrau superior, e nos chama de filhos, e nos chama de filhos amados. Oh Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor, oh Deus, dia após dia manifesta o seu amor por nós. Nós te adoramos e bendizemos o seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Pode tomar o seu lugar. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que podemos juntos cultuar o nosso Deus, né? Temos tido ciência, tá, amados, que precisamos tomar um pouco mais de cuidado, que os casos têm aumentado um pouco, mas graças a Deus que temos um amplo espaço, temos oportunidade de estar as famílias mais juntinhas, respeitando o distanciamento, cuidando, passando o álcool gel, cuidando da saúde de todos nós. Mas cremos, que é o Senhor que cuida de nós. A nossa confiança maior não está no distanciamento, não está no álcool gel, não está em nada dessas coisas. A nossa maior confiança está no nosso Deus. Mas nem por isso deixaremos de nos cuidar, amém? Então se cuide da sua família, cuide dos seus, porque o Senhor tem grandes coisas para nós. Amém? Estou vendo que está todo mundo mais ou menos aí juntinho. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Quem está sozinho aí, que não tiver ninguém que está para olhar assim, olha para mim aqui, olha para mim, Thiago. Oi, você. E aí fala para essa pessoa assim, ó, Jesus conta com você. Jesus conta com você. Jesus conta com você. Sabia disso? Que Jesus conta com você? Jesus tem um plano especial para mim e para a sua vida. Nós fazemos parte do plano de Deus. Que coisa maravilhosa, queridos. Que coisa gostosa poder ouvir isso. Que coisa boa poder saber que o Senhor sonhou conosco. Que as nossas lutas, que as nossas dificuldades, nada disso muda os sonhos e os planos de Deus para nós. Eu já falei isso aqui no começo e volto a repetir. Às vezes essa situação de enfermidade, de pandemia, isso nos pegou de surpresa. Mas não pegou o nosso Deus de surpresa. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. E os planos dele continuam o mesmo. Continuam os mesmos, amém? Os planos do nosso Senhor continuam os mesmos. E agora eu quero te perguntar, qual é o plano do Senhor? Quem pode me ajudar aí?
Qual é o plano do Senhor? Qual é o plano do Senhor, Nicole? A Nicole está longe ali. Eu vi a Nicole ali, tá? O plano do Senhor é que todos sejam salvos. Lembra disso? É que todos se salvem. João 3,16 é o versículo mais conhecido da palavra de Deus. Nos diz: porque Deus amou o mundo. Isso engloba a mim e você. Quando Deus amou o mundo, Ele amou a cidade de Joaçaba, Ele amou o seu bairro, Ele amou a sua casa, Ele amou a sua família. Às vezes nós falamos assim, parece tão longe, né? Mas nós precisamos trazer para perto. Nós precisamos nos apropriar dessa grandeza e desse amor de Deus que é sobre nós. E algo, queridos, que pulsa no coração de Deus é o amor pelas pessoas. Por isso Ele criou o mundo, por isso Ele nos criou como a imagem e semelhança dEle, e Ele sempre nos amou. E Ele sempre tentou de várias maneiras trazer um povo especial, escolhido para perto dEle. Isso foi com o povo que Ele criou, com o povo judeu, com a nação de Israel, só que isso depois se expandiu para nós. E se nós estamos aqui hoje, nós podemos estar juntos e louvar esse Deus e celebrar tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, é porque existe algo que pulsa no coração do Senhor, que são as boas novas. Amém? Você recebeu as boas novas, você creu nas boas novas, você creu que poderia haver algo de diferente, algo melhor para a sua vida do que tudo aquilo que o mundo aí fora hoje, né, tenta mostrar e tenta anunciar. E isso aconteceu através do evangelismo. Evangelismo. Nós precisamos falar sobre isso, queridos. Nós precisamos pensar sobre isso. Terça-feira nós estávamos aqui orando em um dos momentos tão gostosos que nós temos tido aqui, todas as terças, e o Jimmy fez um pedido de oração para que nós possamos ganhar almas. Eu tenho lido um livro, estou até com ele aqui, depois de Deus direcionar, eu quero ler algo aqui nele também, uma pequena parte, Ganhando Almas. P.L. Osborne, um grande evangelista. Nós precisamos, amados, pensar e desejar isso, ganhar almas. E eu quero dizer para você, assim como você falou para essa pessoa que Jesus amava ela, que Jesus era com ela, olha para essa mesma pessoa agora e diz para ela: você é um evangelista. Pode falar com coragem, você é um evangelista. Todos nós, queridos, somos, às vezes nós achamos que são dons específicos, que coisas que o Senhor levanta. Sim, há evangelistas chamados, como esse homem, estava estudando um pouquinho, vi até alguns vídeos dele, evangelizando nações, fazendo coisas maravilhosas, com sinais, com milagres e maravilhas. Mas todos nós, queridos, temos essa missão de levar o Evangelho, de falar das boas novas, de falar aquilo que Deus fez ou aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E quando nós fazemos isso, nós somos evangelistas, nós somos missionários. Eu não sei quem tem aí muita caminhada de igreja. Eu de criança eu lembro daquela musiquinha que a gente cantava assim: posso ser o missionáriozinho, se falar em Cristo, ao companheirinho, posso trabalhar em minha terra, em meu segundo canto, hei de orar e trabalhar fielmente. Caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que estão branquejando, verdejando. Dispõe de mim, Senhor. Através dessa musiquinha lá, há uns 40 anos atrás, hoje eu estou aqui em Joaçaba. Acho que eu tinha uns 5 anos mais ou menos. E eu sei que muitas outras pessoas. E nós temos essas boas novas, queridos. Nós temos coisas boas para compartilhar com as pessoas. É bom poder falar de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta aqui, mas não precisa responder, não precisa levantar a mão. Qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Qual foi a última vez que você
teve a oportunidade de falar de Jesus para alguém e essa pessoa se converteu. Não estou falando de igreja, não estou falando de placa, não estou falando daqui, né? Mas falar de Jesus, né? Deixar que o Espírito Santo toque no seu coração. Às vezes eu faço isso, querido. Às vezes eu estou em alguns lugares e eu não me envergonho. Eu falo, olha, Jesus te ama. Se Deus mandar orar, ele ore pela pessoa. Permita-se ser usado. Permita que o Senhor use a sua boca. Permita que o Senhor fale através de você. Isso é evangelismo. O que é evangelismo? O evangelismo é o soluço de Deus. Algumas frases aí, né? Evangelismo é o angustioso clamor de Jesus quando ele chora sobre uma cidade condenada. Jesus foi o maior ganhador de almas. Por onde ele passava, ele fazia, ele curava, ele libertava, ele falava das boas novas, ele falava do reino que estava chegando. Evangelismo também é um clamor de Paulo. Paulo diz assim: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Como você olha para os seus irmãos? Como você olha para aquelas pessoas que caminham juntos? Como nós olhamos para nós como irmãos da mesma igreja? Às vezes é fácil, né, olhar para o irmão da mesma igreja, ele, né, nem sempre, né? Às vezes mesmo dentro da mesma igreja tem muitas, né, crenças diferentes. Ontem eu estava conversando com um pastor amigo e eu, né, falei para ele: o Senhor tem me despertado a orar por ele nas madrugadas, em algumas situações, e aí eu fui compartilhar com ele ontem. E ele me disse algo: pastor, ora realmente por mim, estou passando por um momento difícil. De algumas situações de, né, pensamentos diferentes dentro da igreja e pessoas saindo da igreja porque um crê de uma maneira, o outro crê de outra maneira. Isso é tão difícil, queridos. São detalhes, são coisas que não podem nos separar. Se um acredita em predestinação, se o outro acredita em arminianismo, se um acredita, né, que Jesus vem depois do arrebatamento, queridos, isso são detalhes. Essas coisas não podem nos separar, não podem ser situações que geram desentendimento, e irmãos saírem e falarem mal e abandonarem uma igreja. São detalhes tão pequenos, queridos. A fé que nos une é muito maior. A fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu, que ressuscitou, que veio um dia e que um dia voltará. Evangelismo é um ardente rogo de Moisés: ora, este povo pecou, agora pois, perdoa o seu pecado, se não, olha Moisés falando com Deus, se não, Deus, risca o meu nome, peço-te do teu livro que tens escrito. Que ousadia de Moisés, se colocando diante de Deus, porque Deus queria destruir o povo. Moisés, olha, se for destruir esse povo, então primeiro risca o meu nome. Será que nós temos essa coragem de defender os nossos irmãos? Nós precisamos, queridos, aprender a amar mais. Amar mais. Que nós amemos uns aos outros, que o amor contagie. Que a igreja de Deus de Joaçaba caia na graça das pessoas, dos vizinhos, por onde nós passarmos. Eu creio, querido, eu creio. Agora nós estamos aí em meio a essa pandemia, mas eu confesso aqui de coração, eu me sinto feliz, queridos, porque eu vejo muitos lugares pessoas não indo, pessoas desistindo e pessoas, né, por uma ou outra situação. É lógico, se for necessário, se o governo decretar ou a prefeitura que não vai ter, nós não vamos, né,
afrontar e continuar, não. Mas enquanto nós pudermos continuarmos reunidos, nós continuaremos com cuidado, com cautela, mas louvando ao nosso Deus juntos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem sido fiel, que tem buscado. Queridos, eu sei que todos nós temos dificuldades. Às vezes um ou outro tem mais dificuldade de falar, mas invente alguma coisa, olhe uma maneira. Se você tem dificuldade de falar, pegue um folheto, ande com um folhetinho no bolso, alguma coisa. Mas nós precisamos falar desse Jesus. Nós precisamos falar desse amor. Nós precisamos levar isso para as pessoas. As pessoas estão carentes, queridos. As pessoas lá fora estão carentes de algo que possa dar sentido à vida delas. E nós temos essas boas novas. O Evangelho é isso, é boas novas. É mudança, é transformação. O Evangelho é o clamor de John Knox: dá-me a Escócia ou eu morro. Será que alguém aqui teria coragem de orar: Deus, dá-me Joaçaba, senão eu morro? Então, daqui uns dias vocês ouvirem seu pastor orando assim. Nós precisamos aprender a amar as pessoas. Amar as pessoas e acreditar que através da nossa palavra, de um gesto, de um alimento, isso é amor, de um auxílio, de acolher alguém que precisa, de doar, de se doar um pouco mais. Eu sei que é um momento difícil, com tantas situações, às vezes financeiramente não é mais a mesma coisa, mas nós podemos. Deixa eu ir para a mensagem que estava na introdução. Amém? Eu falei para mim, vou falar uns 15 minutinhos hoje, que já foi. Mas amém, queridos. As circunstâncias da vida não podem nos parar. As lutas, a dor não podem nos parar. Porque Jesus suportou muito mais por nós. Então nós podemos também, nós conseguimos sim suportar muitas coisas por Ele. Abre sua Bíblia aí, querido. Eu vou ser breve. Atos capítulo 16. Eu queria ler o texto ou meditar um pouquinho do versículo 9 até lá na frente, mas não vamos. Vamos só do versículo 30 ao 34. É um texto tão rico, queridos, que fala sobre um chamado. Eu quero falar sobre isso hoje, um chamado. Nós temos um chamado. Eu e você, todos nós temos um chamado de levar esse Evangelho, de levar essa maravilhosa graça. O texto fala sobre um chamado de Paulo, quando Paulo teve a visão, Atos capítulo 16, nós vamos ler só do 30 até o 34. Mas no começo ali, no versículo 9, ele começa a falar que teve uma visão, que alguém chamava ele para ir até a Macedônia. E no versículo 11 fala que ele foi correndo para aquela direção. Uma coisa que eu queria que você guardasse, meu querido: o chamado do Senhor tem pressa. O chamado do Senhor urge. As pessoas lá fora têm pressa, têm sede de conhecer um Deus que transforma. Nós ouvimos falar em muitas coisas, querido. Quero abrir meu coração para vocês aqui agora. Nós ouvimos falar em tantas coisas da volta de Jesus, dos sinais dos últimos tempos. Eu creio que tudo isso realmente são sinais que estão às portas, e tragédias, terremotos, guerras, rumores de guerras, pandemias. Mas agora tem uma coisa que é muito importante, queridos, que a palavra nos fala e nós às vezes nos esquecemos disso. E para mim este é o maior sinal da volta de Jesus. A palavra nos diz que esse Evangelho tem que ser pregado a todas as nações, a todas as tribos, povos e raças. Todos precisam ouvir esse Evangelho. E quando isso acontecer, então virá o fim. Sabia disso?
Essa é a verdade. Todas as outras coisas são os sinais, os princípios das dores. Mas esse é um ponto crucial. E esse ponto depende de mim e de você. Sabia que muitos de nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus, só que há muitas pessoas no mundo que não sabem que Ele veio a primeira vez. Isso é justo? Há pessoas que não sabem de Jesus como Filho de Deus. Sim, muitas pessoas morreram e elas serão julgadas pelo que elas entenderam. Mas e aqueles que estão por aí ainda? Um grande missionário, Oswald Smith, ele diz assim: é inconcebível, é inaceitável ouvir que muitas pessoas têm ouvido 2 vezes do Evangelho, enquanto alguns não ouviram nenhuma vez. Isso te incomoda? Me incomoda. Saber que pessoas estão por aí carentes desse Deus que nós conhecemos, desse Deus que transforma, desse Deus que traz alegria, desse Deus que é a razão do nosso viver, desse Deus que pode curar enfermidades, que pode fazer tantas coisas. Vamos ler o texto aqui, senão eu acabo e não leio o texto. Versículo 30 diz assim: tirando-os para fora, depois de ser preso, depois de Lídia os acolher na casa deles, depois de Paulo e Silas expulsarem o espírito de adivinho daquela mulher que vinha andando atrás deles. Essa é a história, não sei se você já se encaixou aí. Depois deles serem presos, deles louvarem na prisão, das portas se abrirem, do carcereiro querer se matar lá dentro, aí chegamos nesse versículo aqui. Versículo 30 diz assim: tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. E ele e todos os seus, e levando-os à sua casa, expôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. O Evangelho é simples, querido. As boas novas do Senhor são simples para nós. O que nós precisamos fazer, o que você precisa falar para uma pessoa, o nosso chamado como evangelista, como levador das boas novas é simples. É falar para as pessoas: olha, crê no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus e vai ser salvo você e a sua casa. E nós precisamos crer, queridos. Lá no finalzinho de Marcos, o Senhor Jesus, quando Ele comissiona as pessoas, Ele diz: olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê está condenado. E estes sinais os acompanharão. Queridos, nós precisamos crer de tal maneira que os sinais também nos acompanharão. Aquilo que aconteceu no princípio ali na igreja primitiva, nada mais foi para que se fosse comprovado. Algumas histórias de T.R. Osborne, ele fala de grandes milagres, queridos, de cruzadas e de situações que aconteciam coisas maravilhosas. E nós também temos essa mesma oportunidade, essa mesma autoridade. Nós precisamos crer. É o momento que vocês falaram amém. Às vezes parece que o pastor está bravo, o pastor está bravo, não, tá? Nós precisamos viver, queridos, esse evangelho, amar as pessoas, nos dar pelas pessoas, levar as boas novas, acreditar. Só que para que isso aconteça, querido, nós precisamos ter vida com Deus. Nós precisamos ter vida de oração, nós precisamos ter vida na palavra, nós precisamos ter sede do Senhor, porque senão nós ficamos patinando no mesmo lugar, enfrentando sempre as mesmas situações, não conseguimos romper, não conseguimos vencer, porque não temos intimidade com Deus.
Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo ao ponto de que nós sejamos levados assim como Paulo foi. De noite ele teve uma visão, alguém, olha, passa a Macedônia e ajuda-os. E aí ele foi passando, e por onde eles passavam, coisas aconteciam, milagres aconteciam, pessoas eram curadas. Eles sofreram, sim, sofreram, foram presos, apanharam. Perto da meia-noite, estavam lá os dois cantando, Cantando. O pastor ali falou para eu não falar mais cantando, andando. Me ajuda aí no português. Menino. Como no final das palavras, E eu tenho isso aí de mineirinho, fazer o quê, A gente tenta melhorar. Mas é preciso, amado, nós cremos, nós avançarmos, nós amarmos as pessoas. Quem já me viu por aqui fazendo alguma coisa, ouvindo, sabe que eu gosto de umas músicas meio sertanejo gospel. Aí eu até de vez em quando eu ouço um Samuel Mariano, aí algumas coisas assim meio, quase que eu ia bater esse pé de carro, meio sapatinho de fogo. Acho que vocês já ouviram a música que fala, de Paulo e Silas. Paulo, nós estamos presos. De vez em quando eu gosto desse. Nós precisamos ter alegria, queridos. Servir ao Senhor é com alegria, não é peso. Se a sua vida de servir ao Senhor é só peso, é só tristeza, para e pensa, tem alguma coisa errada aí. Você está fazendo algo de errado, não é assim. É com alegria, é gostoso servir ao Senhor. É gostoso você mostrar para outras pessoas que tem algo diferente. Que o cristão, ele se alegra, ele brinca, ele joga, ele se diverte, ele faz coisas legais. Precisa ser, queridos, com alegria. O texto aqui nos fala, E com grande alegria, ele e toda a sua casa. Nós precisamos crer, nós precisamos declarar que a nossa família servirá ao Senhor. Não podemos desistir, queridos. Nem sei onde eu estou mais aqui no esboço, mas enfim, deixa ele para lá. Como você tem correspondido ao chamado de Deus para a sua vida? O chamado de Deus, ele é universal. Tinha uma partezinha aqui que eu queria ler, e é algo bem para nós. Falar um pouquinho sobre a diferença de evangelismo e avivamento. Você já pensou sobre isso? A diferença entre evangelismo e avivamento? O avivamento implica tornar a vivificar algo que esmorecia. Avivamento é tornar a trazer vida. Não é possível avivar aquilo que nunca teve vida. Uma pessoa que nunca aceitou a Jesus, ela não pode experimentar um avivamento. Ela precisa experimentar uma conversão. Mas evangelismo significa oferecer uma nova vida àqueles que estão mortos nos delitos e pecados, aos que nunca possuíram uma verdadeira vida em Deus. O avivamento está destinado aos cristãos, o evangelismo, por sua vez, aos incrédulos. O templo é o lugar certo para o avivamento. Fora do templo cabe o evangelismo. Então nós precisamos ser avivados. Nós precisamos ter uma vida viva com Deus, para que nós possamos impactar lá fora. Esse é o meu desejo para nós, queridos, como pastor, como amigo, como companheiro, que você possa realmente ter a sua vida avivada, que você possa ter experiências novas com Deus,
Independente de tempo de caminhada, independente de período que você esteve aqui ou acolá, é hoje. Cada dia buscar o Senhor, dia após dia, vida com Deus. E Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Ele é o mesmo Deus que fazia sinais, milagres e maravilhas antigamente, pode fazer as mesmas coisas hoje. E nós precisamos crer, queridos, que esses sinais nos acompanharão. É a mesma comissão que foi dada lá atrás, é a mesma comissão derramada sobre nós, é o mesmo Espírito que os encheu e os capacitou em Atos 2, onde foram vistos línguas sobre todos. E, queridos, os judeus achavam que o Evangelho era só para eles, e ali já começou a acontecer algo que eles não entenderam. Eu estava estudando um pouco isso essa semana, depois houve um grande debate mesmo entre os apóstolos. Houve concílios para debater se era para os gentios ou não, se era para os samaritanos também ou não. E muitas vezes nós vivemos essa realidade hoje de uma maneira disfarçada. Muitas vezes nós estamos nos acostumando a nos reunir, estar dentro do templo. Queridos, quero dizer uma verdade para você, é algo que eu vi aqui nesse livro. Os não crentes, aquelas pessoas que precisam conhecer a Jesus, eles não vêm ao templo. Eles não vêm aqui dentro. Nós fazemos programas, nós fazemos muitas coisas, mas um percentual muito pequeno de pessoas vêm às igrejas. Nós precisamos encontrar eles lá fora. Nós precisamos levar o Evangelho lá fora. Nós precisamos ser igreja de Joaçaba lá fora. Aqui dentro nós precisamos nos unir, nos animar, caminhar juntos uns com os outros, vencer as dificuldades, romper com coisas do passado que nos impedem, mas as pessoas precisam ser alcançadas lá fora. Amém. E nós precisamos crer, queridos, que esse Evangelho vai transformar eles lá fora. É assim que a igreja primitiva fazia, eles caíam na graça das pessoas fora, comendo juntos, estando juntos, fazendo coisas juntos. Eu sei que agora temos essa situação de pandemia, mas quando tudo isso acabar, o que nós faremos? O que você tem sonhado como igreja? O que nós podemos fazer juntos? Nós precisamos começar, queridos, a pensar, a planejar, a criar estratégias. Nós temos em mente algo para a igreja, nós temos um foco, um objetivo, é a questão do discipulado, é a questão das células. Nós entendemos que é um método que funciona e que é fácil de atrair pessoas. É muito mais fácil você levar um conhecido, um amigo, à sua casa em um momento de uma palavra, de algo mais descontraído do que essa pessoa vir à igreja. Então nós precisamos pensar maneiras diferentes de atrair essas pessoas. Agora nós precisamos, como igreja, estar bem, queridos. Não adianta nós nos reunirmos e ficarmos de tititi de um com o outro, que aí ninguém será atraído. Nós precisamos estar unidos na mesma fé, no mesmo objetivo, no mesmo foco. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Eu queria que o pessoal do louvor estivesse subindo. Nós podemos terminar este culto com um cântico, cantando ao nosso Senhor. Mas antes disso eu quero orar por vocês, queridos. Eu quero orar para que esse chamado recaia sobre cada um de nós. Que nós possamos nos aproximar desse Jesus maravilhoso. Dos menores até os maiores. Todos nós podemos falar de Jesus. Que essa semana, então, você tenha um objetivo. Que você acorde todos os dias com esse foco e peça ao Senhor: Deus, me dá a oportunidade de falar para alguém. Nem que seja o que você falou para a pessoa que, olha, Jesus te ama. Simples. Ou então pegue os folhetos, a gente tem folheto aí na igreja, tem folheto aí atrás. Pega um folhetinho.
Hoje as pessoas entram nem querendo pegar nada, né? Às vezes o folheto pode ser difícil. Mas olha, Jesus te ama. Pelo seu vizinho, ó, estou orando por você. Quantas pessoas enfermas nós conhecemos? Quantas pessoas que estão doentes? Manda um WhatsApp lá. Ó, eu me comprometo a orar por você essa semana. Nós temos orado juntos, queridos, temos clamado e temos visto o Senhor fazendo tantas coisas. E vamos continuar vendo, amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, Deus, te agradecemos, Pai, por este momento, por esta palavra. Nós entendemos, ó Deus, que esse chamado do Senhor é para todos nós, Pai. É para cada um de nós, que nós possamos compartilhar, Deus, aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos visto o Senhor fazer, Pai. Se porventura, Pai, estamos, ó Deus, distantes do Senhor, afastados da Tua presença, ó Pai, longe da Tua palavra, longe de momentos de oração contigo, Pai, em nome de Jesus, Deus, reaviva em nós, ó Deus, o desejo pela Tua presença, o desejo de intimidade contigo, Pai. Deus, em nome de Jesus, que durante o nosso dia, Pai, nós tenhamos momentos de comunhão com o Senhor, de experimentar coisas novas com o Senhor, Pai, de viver, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Senhor, Pai, que nós possamos, ó Deus, ter o nosso coração, ó Deus, aberto, Pai, aquilo que o Senhor tem a falar para nós, ó Deus, e que, ó Deus, se o Senhor tem aqui em nosso meio, ó Pai, chamados específicos, ó Deus, que essas pessoas, Pai, estejam se levantando e cumprindo esse chamado, Pai. Eu creio, ó Deus, no seu chamado específico e também creio no seu chamado geral para nós, ó Deus, para que nós possamos, Pai, levar a Tua palavra, ó Deus. Aqueles que estão carentes, Pai, aqueles que precisam, ó Deus, às vezes de uma palavra de conforto, ó Deus. Levanta a Tua igreja nessa cidade, Pai. Levanta-nos, ó Deus, como um povo, ó Pai, que faz a diferença por onde passa, Pai. E que nós possamos, ó Deus, ver vidas se convertendo, Pai. Que cada um dos meus irmãos aqui, ó Deus, neste próximo ano, Pai, possa ter a experiência de levar pessoas ao Senhor, Pai. De ver vidas se convertendo, Deus. De ver restauração de famílias, Pai. Eu declaro, Deus, quero profetizar em nome de Jesus, ó Deus, um tempo de levar o Teu Evangelho, Pai. De sementes sendo plantadas, ó Pai, de corações quebrantados na Tua presença, Pai. Assim como nós lemos nesse texto, Deus, a começar pelos nossos familiares, Pai. A começar pela nossa casa, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos louvar o nosso Deus. Que você possa sair daqui dessa noite avivado. E que possa evangelizar as pessoas lá fora. Amém. Isso cabe a nós. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Louvamos o Teu nome. É sobre todo mundo, por isso nós te exaltamos, Senhor. Toda honra. Honras ao Teu nome, nós pedimos, Pai. Seja exaltado. Sim, Deus. Seja exaltado. Seja exaltado.
Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida uma semana de bênção. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida uma semana de paz. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua família salvação. Em nome de Jesus, eu declaro sobre as nossas vidas cura do Senhor, restauração de sonhos, restauração de ministérios. Pai, em nome de Jesus, que as nossas vidas exaltem o seu nome, Pai. Que a bênção do Senhor te alcance. Que as mãos do Senhor sejam sobre a sua cabeça, te livrando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Senhor acampe os seus anjos ao seu redor, aonde colocares as suas mãos, abençoado será. Ao entrares e ao saíres, a bênção do Senhor está contigo. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada, tenha uma semana de vitória, tenha uma semana de prosperidade, prosperidade espiritual, que a sua vida vá bem, assim como vá bem a sua alma. Eu declaro um tempo de renovo espiritual sobre a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a sua semana seja uma semana de vitória. Em nome de Jesus, que a presença do Senhor seja contigo. E não esqueça, o chamado de Deus é para você.